Amém, glória a Deus, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo quanto mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Igreja, nesta noite eu quero falar com vocês sobre permanência. Como Paulo estava falando ali com os Efésios, onde ele fala que ele ora por eles, que ele intercede por eles, para que a palavra seja arraigada, para que a palavra seja enraizada. A gente às vezes não se atenta, mas nós somos muito relapsos nessa área. Nós somos muito vulneráveis. Eu vou até usar um termo que Jesus usou com Pedro. Jesus fala para Pedro: você é como uma vara. Um dia você vai ser pedra, e sobre ti eu estabelecerei a minha igreja. Mas hoje você é vara. Você é levado por qualquer vento, por qualquer dificuldade. Em outro texto, em João, a Bíblia fala que muitas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Escuta uma palavra, é emocionado com aquela palavra e já começa a se levar para aquilo. Igreja, o que eu estou querendo dizer para vocês nesta noite é que muitas vezes nós não temos firmeza naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos. Hoje nós sonhamos em comprar um carro A, amanhã já é um B, amanhã já é um C, depois já é um D. Nós não temos firmeza naquilo que nós almejamos, naquilo que nós buscamos. Qualquer vento, qualquer tempestade nos tira, mata o nosso sonho. E aqui Paulo está dizendo para os Efésios: Cristo tem que estar arraigado no coração de vocês. Quantos de nós este ano não começamos a ler um livro e não terminamos? Quantos de nós este ano, e agora daqui 40 dias no máximo, vai fazer projeto de vida, vai falar que vai comer menos, vai falar que vai fazer academia, vai falar que vai emagrecer, vai falar, e vai chegar no fim de 2025 e não fez nada. Sabe por quê? Porque não está arraigado no coração, não tem firmeza naquilo que toma uma decisão. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso orar, e passa ano e sai ano, e entra ano e sai ano, e a pessoa não faz, porque nós não percebemos que nós somos volúveis, nós somos pessoas fracas, não tomamos a decisão, e agarramos aquilo com unhas e dentes, e falamos: vamos lá, vamos fazer isso dar certo. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm as tempestades, e nós abandonamos o nosso projeto, o nosso sonho. Igreja, vocês acham que foi fácil para Noé construir uma arca? Sozinho. Ninguém acreditava nele, ninguém confiava no que ele estava falando. Você acha que foi fácil para Jesus
como filho de Deus, andar aqui na terra sendo negado pelas pessoas. E Jesus conhecia os pensamentos, sabendo que as pessoas que rodeavam ele, a maioria queria matá-lo, a maioria queria tirar a sua vida. Você acha que foi fácil? Mas o propósito de Deus estava arraigado, estava enraizado no seu coração, e ele alcançou. Noé alcançou, Abraão alcançou, os heróis da fé que nós lemos em Hebreus capítulo 11 alcançaram. E alcançaram por quê? Porque eles estavam com aquilo enraizado no seu coração. Eles mantinham aquilo firme no seu coração, de fazer dar certo, de fazer aquilo acontecer. Igreja, nós mudamos de opinião muito fácil, nós deixamos os nossos sonhos com muita facilidade. Eu poderia dar N exemplos aqui de pessoas que venceram. O criador da lâmpada, todo mundo já ouviu alguma coisa, algum videozinho motivacional, de quantas vezes ele errou, de quantas vezes ele falhou, de quantas vezes ele não alcançou o objetivo dele. Só que se hoje nós temos a lâmpada, se hoje nós temos eletricidade, se hoje nós temos algo que nos ilumina, não por fogo, por uma vela, é porque ele não desistiu, estava arraigado no coração dele, estava enraizado. Eu vou alcançar, eu vou fazer. Igreja, nós tomamos um monte de decisão, nós tomamos um monte de iniciativas, nós fazemos um monte de planos, mas não somos fiéis aos nossos planos, não somos fiéis àquilo que planejamos, não colocamos o nosso coração naquilo, aí aquilo não passa de uma vontade, aquilo não passa de um desejo, aquilo não passa de algo temporário. Como que nós conseguimos manter as coisas, igreja? Como que nós conseguimos manter os nossos sonhos vivos? Como que nós conseguimos manter os nossos projetos ativados na nossa mente, no nosso coração, sem mudar, sem alterar, mas esperando o momento de alcançar os propósitos, esperando o momento do êxito, o momento das coisas darem certo? A primeira coisa que nós temos que fazer está no versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que colocar em oração, temos que ter aquilo vivo dentro do nosso coração. A Bíblia fala que tinha uma mulher que tinha uma causa na justiça, mas o juiz era iníquo, o juiz não cria em Deus, o juiz era ateu e ainda iníquo, ou seja, ele não queria ajudar ninguém. Mas a Bíblia fala que aquela mulher que tinha aquela causa, isso é bíblico, isso é uma parábola de Jesus, todos os dias, de manhã e à tarde, o que ela fazia? Ela importunava o juiz. E o que ela falava para o juiz? Faz justiça da minha causa. À tarde ela estava lá de novo, faz justiça na minha causa. De manhã ela estava lá de novo, faz justiça na minha causa. A Bíblia não fala quanto tempo, mas a Bíblia fala que ela importunava aquele juiz. Você imagina você chegar para trabalhar todos os dias e ter uma pessoa lá te cobrando? Você imagina você sair do trabalho todos os dias e a pessoa está lá te importunando? Aí a Bíblia fala que aquele juiz, o que ele falou? Eu não creio em Deus, eu não creio na justiça, e eu não ajudo ninguém, mas eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais ela me importunando, eu vou fazer justiça para ela, eu vou
dar causa para ela, eu vou julgar o processo dela, para que ela pare de me importunar. Aí sabe o que Jesus responde para os discípulos? Está vendo como é que aconteceu com ela? Quando o Pai de vocês vier, achará fé no coração de vocês para alcançar os propósitos? Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando o Pai vier para te abençoar, para te dar aquilo que você tanto orou, para realizar os propósitos e os projetos que você tanto almejou no teu coração, você vai estar esperando ou já vai ter desistido? Você vai estar com aquele projeto lá ainda ou já mudou? Nós temos que colocar diante do Senhor, importunando: Senhor, faz justiça. Senhor, eu tenho esperado em Ti. Senhor, me ajuda nessa situação. O que Paulo está dizendo aqui para os Efésios é: eu me coloco em oração por vocês. Nós temos que orar na igreja? Sim. Nós temos que orar junto com os irmãos, vamos falar naquilo que é a nossa realidade hoje, nas células? Sim. Mas nós temos que orar no nosso quarto, nós temos que orar no nosso íntimo, nós temos que dia após dia mostrar para o Senhor: eu estou aqui, esperando a manifestação da Tua glória na minha vida, eu estou aqui, com aquele mesmo objetivo lá de trás, eu estou aqui, aguardando. Igreja, muitas vezes, eu não vou revelar o que é, muitas vezes eu faço uma oração, e sabe o que eu falo para Jesus? Lembra lá em fevereiro de 2008 que o Senhor falou para mim? Lembra lá naquele lugar, naquela hora onde eu estava de joelho, eu estava chorando e pedindo, e o que o Senhor falou para mim? O Senhor lembra disso? Eu ainda estou esperando. Igreja, qual que é a data? 2008. Quantos anos? 16. Eu ainda estou esperando. E eu lembro cada palavra. Eu lembro o que foi dito para mim naquele momento. E eu falo: Senhor, eu estou esperando. Eu ainda estou esperando o cumprimento dessa profecia na minha vida. E eu sei que vai se cumprir. Não sei em que momento, não sei que hora, mas nós precisamos estar com isso enraizado. Sexta-feira, feriado, foi o dia de eu pôr quando você fica em casa, você trabalha mais do que no serviço, né? Aí foi o dia de eu plantar. Tive que fazer umas plantações lá nos jardins de casa lá, né? E a hora que eu fui plantar plantei 6 mudas. Uma das mudas eu falei para Simone, aquela muda ali, ó, presta atenção nela. Porque a hora que eu estava cavando, estava difícil a cavadeira entrar na terra. E a terra está molhada, a terra está chovendo todos esses dias. Mas a cavadeira, foi difícil fazer esse buraco. Presta atenção, porque essa planta não vai conseguir enraizar ali. E ela vai morrer. Então, se você perceber que ela está murchando, que as folhas dela estão caindo, já me fala que eu preciso arrancá-la dali e colocar do lado, ou do lado de cá, ou do lado de lá. Eu preciso pôr em um outro lugar, porque ali não é rocha. Ali tem alguma coisa, às vezes é o pé do muro, alguma coisa está ali que não vai deixar ela enraizar. Igreja, muitas vezes o que é que não tem permitido que as coisas enraizem no teu coração? É a tua falta de fé, a incredulidade? O que é que não tem permitido que crie raiz no seu coração? Vou dar um exemplo para vocês. Um homem chega com o menino, isso está lá em Marcos capítulo 9, depois se vocês quiserem ler, fica à vontade, para os discípulos expulsar um demônio que ora jogava ele no fogo, ora jogava ele na água, ora jogava ele para o chão e ele espumava, ele revirava, tentando matar aquela criança.
E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E então os fariseus e os saduceus que estavam do lado começaram a arrazoar, a zombar dos discípulos porque eles não conseguiram. E a hora que Jesus desce do monte onde ele estava orando, ele estava diante do Pai. Jesus fala: por que está essa bagunça? Por que está essa gritaria, esse alvoroço? Aí os fariseus e saduceus: porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino? Aí ele fala: homens de pequena fé, até quando que eu vou estar no meio de vocês? Traga o menino aqui. E a Bíblia fala que a hora que o menino viu Jesus, ele começou a se retorcer, ele começou a se jogar no chão, ele começou a babar, ele começou a espumar, e Jesus falou: sai, sai do menino. E então aquele menino ficou como morto ali no chão. Aí ele foi, tomou a mão do menino, deu para o pai e falou assim: há quanto tempo isso acontecia com o menino? O pai fala: desde a infância. Desde a infância. E Jesus fala: por que você demorou tanto? Por causa da minha incredulidade. Eu sou incrédulo, eu não consigo crer. Mas está aqui, ó, o menino está curado, pode levar, está liberto. Igreja, o que tem impedido de Jesus arraigar no seu coração? O que tem impedido de Jesus enraizar na sua alma, no seu coração, a ponto de você tomar as decisões corretas, de você ter uma vida fiel, a ponto de você tomar as decisões conforme a vontade do Senhor, a ponto de você tomar as decisões pela sua família, naquilo que é a palavra? Muitas vezes nós não oramos pela nossa família. Muitas vezes nós não fazemos como Paulo fez aqui no versículo 14: por isso me coloco de joelhos perante o Senhor em favor de vocês. Nós sempre esperamos que os outros façam isso por nós, mas nós mesmos não fazemos. Só que não estamos percebendo, como eu disse, porque somos levados por qualquer vento, que os nossos filhos estão no mundo. E os nossos filhos estão sofrendo a influência do mundo. Eu oro, as minhas duas filhas participam do culto. A Emanuele toca, a Rafaela é envolvida com as coisas da escolinha. Mas eu sempre oro: Senhor, elas estão no mundo. Se o Senhor não livrar, elas vão conhecer o mundo, elas vão experimentar o mundo. E elas de uma forma pior. Porque eu conheço o mundo, eu vim do mundo, e eu sei que não tem nada de bom lá. Por isso que eu permaneço, por isso que eu estou firme na presença do Senhor. Elas não sabem. É que nem uma pessoa que ficou milionária, aí ela morre, quem que assume? Aquele que não conquistou, aquele que não fez, aquele que não lutou para conquistar aquilo, os herdeiros, os filhos. E muitas vezes o que acontece? Quebra. Por quê? Porque não sabe lidar, não sabe quanto custou aquilo lá. Igreja, se os seus filhos se perder, vai ser cobrado seu. Se as minhas filhas se perder, eu tenho convicção de chegar diante do Senhor e falar: eu ensinei. Desviou porque quis, desviou porque a intenção do coração era ruim, desviou porque não tinha temor do Senhor, mas falado e ensinado foi. Eu dei o exemplo, eu mostrei, mas fez errado, não cobre de mim. Agora a Bíblia fala que se uma pessoa se desviar, e você teve a chance de falar e não falou, é cobrado seu, é cobrado meu. E muitas vezes nós estamos vendo a nossa família se desviar, o cônjuge indo embora, os filhos indo embora, mas estamos lá, igual uma vara, porque Cristo não está arraigado no nosso coração. Nós não conseguimos passar para as pessoas o que é melhor para a sua vida, o que é melhor para a sua casa, o que é melhor para a sua família. Nós não conseguimos, sabe por quê? Porque as coisas do mundo tomaram conta da nossa mente.
as coisas do mundo é que estão arraigadas no nosso coração, não a palavra do Senhor, não o Evangelho de Cristo. Nós não temos firmeza. Como é que nós vamos passar firmeza para alguém se nós mesmos não temos? Se nós mesmos não acreditamos? A primeira coisa que nós temos que fazer para permanecer é estar em oração, é estar diante do Senhor. Quando Daniel soube do decreto do rei, que quem não se prostrasse diante da imagem dele ia ser jogado na cova dos leões, o que ele fez? Foi para a casa dele, subiu no seu quarto de oração e se colocou diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus era arraigada, era enraizada no coração dele. Aí todos conhecem a história, eu não preciso ficar tomando tempo com isso. Ele foi jogado na cova dos leões? Sim. Deus livrou ele da cova dos leões? Não. Mas Deus livrou ele aonde? Na cova. Na cova. Fazendo o quê? Fechando as bocas dos leões. Pastor, mas fechou a boca dos leões, mas e as garras, e as patas, e a força que aquele bicho tem? Igreja, eu acredito que a hora que Daniel caiu ali dentro, o que os leões viam não era nem Daniel, devia ser um dinossauro, algo muito grande, a ponto deles afastarem e falar assim, é pior do que nós, é mais forte do que nós, não vamos lá perto não, porque senão nós estamos enrolados. A hora que tiraram Daniel lá de dentro e jogaram aqueles que o acusaram, o que aconteceu, igreja? Vou falar para vocês o que está na Bíblia. Eles nem tocaram o chão e já estavam despedaçados. Já leram isso ou não? Eles não tocaram o chão e foram despedaçados. Sabe por quê? Enraizado. Outra forma de você manter, de você prevalecer, versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós temos que constantemente, diga assim comigo, constantemente, nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que nós possamos entender como é que funcionam as coisas, para que nós possamos saber as promessas do Senhor e tenhamos a nossa visão aberta, como eu preguei há 3 domingos atrás aqui. Você não está enxergando as coisas direito? Compra colírio, pinga no olho para que vocês possam ver, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, compra colírio, para que vocês possam enxergar, para nós permanecermos, para nós termos Jesus arraigado no nosso coração, nós temos que ser constantes, constante na igreja, constante na oração, constante na palavra, constante no Evangelho, constante naquilo que envolve Jesus Cristo, nosso Senhor, aquilo que nós acreditamos. Agora, se nós não somos constantes nisso, como é que nós vamos vencer? Lembra das virgens que não tinham azeite de sobra? Sabe por que elas não tinham azeite de sobra? Porque elas não eram constantes. Elas não estavam com Jesus arraigado no coração, elas não estavam esperando o noivo com a mesma dedicação das outras virgens prudentes. Igreja, nós não percebemos, mas nós não somos fiéis àquilo que nós desejamos, aquilo que nós aceitamos, nós não percebemos. Sabe por quê? Porque o inimigo tem nos distraído, e ele vai roubar a tua casa, ele vai roubar o seu cônjuge, ele vai roubar os seus filhos, ele vai roubar a sua empresa, ele vai roubar a sua prosperidade financeira, ele vai acabar com tudo. E sabe o que você vai fazer? Pôr a culpa em Deus.
pôr a culpa em Cristo. O diabo está roubando a sua saúde, o diabo está roubando a sua prosperidade, o diabo está roubando o seu dinheiro, e você não sabe, não vê. Eu não sei por que Deus permite essas coisas na minha vida, porque não é constante, porque não está arraizado no teu coração a palavra do Senhor, porque o Senhor não é em primeiro lugar na sua vida. Há umas 2 meses atrás, eu vim aqui uma quarta-feira, eu ministrei uma palavrinha bem rápida, porque não era eu que ia ministrar naquele dia, mas eu falei: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas que têm Jesus arraigado no seu coração, enraizado no seu coração, todos os dias ela busca como que ela vai ser, como que ela vai fazer, quais decisões ela precisa tomar, para que no fim do dia, se ela morrer naquele dia, ela seja salva. Todos os dias ela acorda com uma intenção no coração: como que eu vou servir ao meu Deus neste dia, como que eu vou dar exemplo do meu Senhor neste dia, como que eu vou ser exemplo para as pessoas que Cristo está em mim neste dia. É o primeiro lugar no reino de Deus. Pastor, não, mas eu acordo de manhã orando pelos meus clientes, orando pela minha família. As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas eu coloco, as demais coisas eu te acrescento. E eu até falei, eu sempre li esse versículo e sei ele de cor, e todos os pastores praticamente, até os postulantes a pastor, sabem de cor, mas eu nunca tinha me apercebido desta forma nesse versículo. Todos os dias eu tenho que acordar e saber como que eu vou fazer para alcançar a minha salvação, para não perder a minha salvação, e para dar o exemplo de Jesus através da minha vida. Minha família precisa de uma cura, vai ser acrescentado. Minha família precisa de dinheiro, vai ser acrescentado. A minha família precisa de alguma coisa, a empresa que eu trabalho precisa de alguma coisa, vai ser acrescentado. Porque essas coisas serão acrescentadas. Mas não, acordamos com um objetivo, acordamos com metas, para alcançar isso, para conquistar aquilo, para isso, para aquilo outros, e muitos, se morrerem naquele dia, podem correr o risco de ir para o inferno, porque não estão com Cristo enraizados em seu coração. Versículo 17, como que nós podemos permanecer em Cristo? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podermos perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Onde que nós temos que estar firmados, igreja? Em Cristo. Onde que nós temos que estar arraizados? Em Cristo. Arraigados significa enraizado. Então, como que eu vou permanecer na presença do Senhor? Se eu estiver em Cristo, se eu estiver fazendo a vontade do Senhor. Eu quero até ler alguns versículos nessa passagem, para a gente entender. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João 1,7. Mas, se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós não amarmos uns aos outros, nós não estamos fazendo a vontade de Cristo. Se nós não tivermos comunhão uns com os outros, nós não estamos fazendo a vontade de Cristo. Ou seja, nós não estamos na base da comunhão. Nós não vamos conseguir permanecer.
Igreja, se você deixar o ódio tomar conta do seu coração, você não vai conseguir vencer. Ah, pastor, mas a pessoa fez. Aprenda a orar. Depositar a pessoa na presença de Deus. Deixar ela lá e ir embora. Senhor, a pessoa fez isso para mim e para minha família. Eu coloco diante de ti para que o Senhor faça justiça, porque a minha justiça não é a tua justiça, e eu estou indo embora e deixando perante o Senhor, e não quero nem saber, porque se eu fico irado, igreja, o amor de Cristo não permanece em mim, porque a raiva, ela te dá vontade de fazer o quê? A minha vontade, é verdade, igreja, eu sou carne, nesse corpo carnal não habita bem nenhum, como está escrito lá em Romanos 7, tem nada de bom aqui, eu só sou salvo por causa da graça de Jesus. Em Samuel, a Bíblia fala que o povo pediu um rei, e Samuel fala assim, Senhor, eles não estão me aceitando. Aí Deus fala, não, você não, eles não estão me aceitando, porque quem conduz eles sou eu, você só é um instrumento que eu uso, eles não estão negando você, eles estão negando a mim. Eles querem um rei, vocês podem ler, igreja, está lá, eles querem um rei, dá um rei para eles, mas já avisa eles, o rei vai viver da custa deles, o rei vai pegar as mulheres dele para trabalhar como escrava no castelo, o rei vai comer do que eles plantarem, o rei vai prosperar em cima do que eles fizerem, eles vão ter que trabalhar para manter o rei, eles querem rei, dá rei para eles. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Eu estou parafraseando, mas está lá. Nós sustentamos, nós pagamos, para os caras ter vida de luxo, e nós trabalhamos 6 meses para manter a mordomia. Por isso que eu não acompanho política, igreja, sabe por quê? Porque é bíblico, está aqui, e não vai mudar, não vai mudar. Eu posso ficar nervoso, eu posso arrancar os cabelos que eu não tenho, e não vai mudar. E a raiva não opera a vontade de Deus, o ódio não opera a vontade de Deus, porque eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que estar firmado, a base de Jesus Cristo é o amor. Crucificaram ele, e a Bíblia fala que ele foi para o matadouro como uma ovelha muda. Às vezes o que tem impedido, o que tem sido rocha, igual lá na minha casa, o que pode impedir aquela plantinha de se enraizar e crescer forte, é a rocha, é aquela pedra que está embaixo, e eu vou ter que mudar ela de lugar com certeza, porque ali ela não vai. E às vezes a rocha que está impedindo o nosso crescimento é raiva, é ódio. Ah, mas a pessoa me fez. Esses dias para trás, lá no escritório, lá, uma moça, ai, mas você não sabe o que eu passei. Eu falei, você passou o quê? Ai, a decepção que eu tive com a igreja. Eu falei, você quer que eu conte a minha decepção? Você quer que eu conte a minha história para você? Eu falei, você levanta a tua cabeça, toma vergonha na cara e vira crente. Você está firmado em homem ou em Jesus? Não está arraigado no coração, igreja, não está enraizado no coração. Uma pessoa me fez, pessoa é pessoa, ela vai errar com você, e amém, bola para frente, é Cristo, é Jesus, não serve, deixa para lá. Uma vez, acho que foi até o Dario que falou, não sei nem se eu vou conseguir falar certinho, ele falou uma vez uma coisa para mim, que aquilo ficou gravado no meu coração, e por mais que às vezes eu não sei certinho o contexto, mas ficou gravado. Ele falou, pastor, tem pessoas que fazem parte da caminhada, mas não fazem parte do destino, ou seja, ela vai passar por você, ela vai te ajudar em algum momento, mas ela não faz parte da tua história, ela não faz parte do teu destino, ou seja, ela não vai chegar com você, mas ela vai te ajudar, ela vai te fazer caminhar por aquele momento. Só que nós estamos tão cegos por causa do ódio, da raiva, que a gente não entende.
Quando aconteceu tudo comigo, eu lembro certinho, a hora que eu acalmei meu coração, que eu fiz o que Deus mandou fazer, que era perdoar, e ir lá e perdoar, não é perdoar pro WhatsApp não, você vai lá e pede perdão. Eu fui lá pessoalmente, pedi perdão, aí Deus me fez lembrar de uma história. Lembra que eu falei para você que você iria passar por esse lugar? Não era o teu destino, você passou, agora tenho outros caminhos para você. Eu falei, é verdade, Senhor, é verdade. Como que eu sou burro, porque eu lembro claramente, quando o Senhor me trouxe para essa igreja, o Senhor falou, vai ser um momento de aprendizado, vai ser um momento de passagem. E por que eu vou ficar com raiva dos outros? Não, passou, não fazem parte do destino. Só tenho medo de lá na frente Deus falar, agora você traz eles de volta. Fala, ô Senhor, aí vai ser difícil, né? Porque daí a carne é fraca, né? Mas a gente está aqui para obedecer, né? Mas eu oro, falo, Senhor, não traz de volta não, aquilo que já ficou, deixa para lá, está bem enterradinho lá, tá bem, deixa para lá, não faz ressuscitar não. Mas igreja, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a raiva, não produz o amor de Deus, e isso não te faz permanecer, porque isso é totalmente contrário, isso é totalmente fora. Eu vou falar para vocês, começar a prestar atenção. Você já viu quando uma pessoa está com raiva? Parece que ela está endemoniada, você já percebeu? Ela não tem controle, não tem domínio. Ela não tem domínio. Então a raiva não opera a vontade do Senhor. Vamos ler mais um versículo. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Nós não somos Cristo, nós estamos em Cristo. Ele é a videira, nós só somos as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se eu não estiver em Cristo, eu não vou conseguir amar ninguém. Se eu não estiver em Cristo, eu não vou conseguir perdoar ninguém. Se eu não estiver em Cristo, as coisas vão fazer com que eu pare e não com que eu alavanque. Igreja, às vezes eu oro e eu falo, Senhor, eu não estou me conhecendo, porque eu estou fraco, porque eu sempre fui uma pessoa muito forte. Nós catávamos lavagem na rua, e eu era conhecido como filho da Conceição Lavageira. E você acha que isso me abatia? Não. Isso me dava força para querer lutar e vencer. Isso me dava força, e eu usei isso para que eu e a minha família subisse. Nós não vamos, nós estamos, mas nós não vamos. E eu não estou falando aqui por mal, mas pega toda a vizinhança lá. Pega toda a vizinhança. E vê quem que prosperou, e vê qual que família que prosperou. Sabe por quê? Porque eu não ficava me fazendo de coitadinho. Eu falava, como que eu vou fazer para crescer? Como que eu vou fazer para alcançar? Como que eu vou fazer para viver algo melhor? E vocês acreditam, meu pai está ali, eu sinto saudade da época de pegar lavagem, porque era uma época gostosa. Eu não sinto saudade do cheiro. Pelo amor de Deus, que cheiro desgramado que era aquilo lá. E ainda na época nós tínhamos uma variante, nós colocávamos os baldes de lavagem no fundo da variante, e para ajudar, o motor da variante é traseiro. Aí ia balançando até Talhados, porque a chácara era lá, a lavagem caía, entrava no motor, vocês imaginam o cheiro agradável que ficava dentro daquele carro. Mas eu lembro até das músicas, da fita que nós ia escutando até lá. E chegava lá, era gostoso, tinha chácara. Nós cuidávamos dos porcos, fizemos lá um poço, cavamos o poço. Eu era criança, eu não ajudei muito, mas eu vi cavando o poço lá. Tinha as plantaçõezinhas lá, as coisinhas lá. Todo final de semana nós estávamos lá cuidando daquela chácara. Era legal. Foi uma época boa, uma época de muita humilhação, mas foi bom.
nos fez crescer, nos fez alcançar, nos fez estar onde está hoje. Igreja, se o nosso alvo não for Jesus, se nós não estivermos enraizados em Cristo, não vamos alcançar nada. Nós vamos continuar vivendo aquela vida medíocre e de desculpas. Nós precisamos entender que eu preciso permanecer. Pastor, mas é luta. Amém. Você vai ter luta lá no mundo, você vai ter luta dentro da igreja, você vai ter luta em todos os lugares. A pior luta que existe é aqui, ó, na nossa mente. Por quê? Vou dar um exemplo que vocês entendem. Você faz um compromisso de emagrecer, de fazer uma dieta. Aí você precisa fazer exercícios. O que tua mente fala para você? Você está cansado, não levanta não. Para que você vai levantar? Não, fica mais na cama hoje mais um pouquinho, você merece. É a luta do teu interior. Não, ó, você pode comer isso aqui. É o dia do lixo, pode comer. Aí no outro dia você fala, é o lixo de novo, é o lixo de novo, é o lixo de novo. Daqui a pouco você já não fez o propósito. Nossa mente. A pastora determinou que ia emagrecer. Emagreceu 30 quilos. Só que quantas vezes, igreja, sentávamos nós 4 no lanchinho depois do culto para jantar e ela olhava nós comer. Olhava nós comer. Quantas vezes nós ia comer uma pizza, ela olhava nós comer e tomava uma água com gás. Quantas vezes, agora que ela começou a comer, porque daí agora, segundo a doutora lá, ela alcançou o que tinha que alcançar, agora ela pode, sem abusar, comer algumas coisas. Mas igreja, 2 anos, sentando na nossa frente, vendo a gente comer e não comendo nada, tomando água, 2 anos fazendo café da manhã para todos nós, para os meninos ir para a escola, para mim ir trabalhar, e ela comendo ovo, e pão de queijo, pão, as coisas lá para comer, e ela comendo ovo. 2 anos fazendo almoço para todos nós, e ela comendo ovo. 2 anos. Sabe o que foi isso? Ela enraizou no coração dela, eu vou permanecer, eu vou perder o peso, eu vou alcançar minha meta. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós não temos firmeza no nosso coração. É o que Paulo está falando para os Efésios aqui. Se vocês não estiverem em Cristo, arraigado no coração de vocês, enraizado, vocês não vão alcançar, vocês não vão conseguir, porque qualquer coisa vai tirar vocês da presença do Senhor. E por último eu queria ler também 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Comunhão, está na igreja, ouvindo a palavra, servindo o Senhor. Comunhão ajuda a enraizar, ajuda a firmar, ajuda a manter. O grupo de louvor pode subir aqui. E como que nós vamos permanecer nessa fé, igreja? Versículo 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Temos que ter os nossos olhos espirituais abertos, para que nós possamos enxergar a plenitude. O que é plenitude, igreja? Totalidade de Jesus. Para que nós possamos enxergar tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Igreja, quantas vezes eu como pastor, como homem, não desanimo? Quantas vezes eu
não desanimo dos objetivos, não desanimo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas aí eu preciso estar com as vistas abertas, para conseguir olhar e entender tudo o que está acontecendo, não aquilo só que eu enxergo, a totalidade de Cristo. A coisa está acontecendo aqui, mas está dando certo ali. Esses dias para trás eu estava ministrando aqui, eu até falei, eu não posso nem reclamar, igreja, e quando eu reclamo, eu preciso parar e pedir perdão, porque mesmo não vendo as coisas acontecendo do jeito que eu imagino, Deus tem suprido, Deus tem enviado, Deus tem dado condições, Deus tem ajudado. Eu tenho visto o Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus provedor. Mas sabe por que eu consigo ver isso, igreja? Porque eu estou enraizado em Cristo. Porque se eu deixar a minha mente, eu já tinha fechado a igreja, eu já tinha tomado um monte de decisões erradas, que depois eu iria me arrepender, que depois eu iria olhar para trás e iria falar, nossa, como que eu não enxerguei que o Senhor estava operando, como que eu não enxerguei que o Senhor estava fazendo. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na minha frente, eu estou olhando, eu estou vendo que está errado, mas eu preciso confiar no Senhor, eu preciso esperar a sua ação, o seu poder, porque ainda assim Deus tem ajudado, ainda assim Deus tem mantido, eu tenho visto a provisão, eu tenho visto Ele agindo. Eu não posso tomar decisões erradas que depois eu vou me arrepender. Às vezes seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área profissional, aí você fala, Senhor, por que isso aqui? Mas daqui a pouco você para, reflete e fala, não, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor está agindo nesse negócio aí. Sabe por quê? Porque a gente consegue ver, a gente consegue enxergar, a gente consegue entender aquilo que nós estamos passando, mas muitas vezes nós não estamos com os nossos olhos abertos, como Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3, vocês dizem que são ricos, pensam que são abençoados, mas são miseráveis, pobres, cegos e nus. Aí ele fala, vem em mim, compre de mim ouro provado no fogo, lave as suas vestes no meu sangue, e pega colírio, pinga nos olhos, para que vocês possam ver. Sabe por quê, igreja? Prosperidade para nós é dinheiro, prosperidade para nós é casa boa, prosperidade para nós é viagem, prosperidade para nós é carro bom, prosperidade para nós é uma conta cheia. Quantas pessoas têm tudo isso e não têm paz? Quantas pessoas são ricos, mas não passa de miseráveis, pobres, cegos e nus? Sabe por quê? Porque não é isso. Jesus fala, se você estiver enraizado em mim, vocês vão ter ouro provado no fogo, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, ou seja, os seus pecados perdoados pelo meu sangue naquela cruz, direito à salvação, e vocês vão conseguir enxergar além das circunstâncias. Igreja, todos os dias o diabo martela na minha mente, eu pago um preço. Olha, hoje eu estava lá em cima na minha sala, lá eu até catei uma caneta e um papel e comecei a escrever, porque ele me atormentou o dia inteiro, desde a hora que eu levantei. Todos os dias ele me atormenta, e todos os dias eu tenho que escolher, se eu vou ficar com raiva, se eu vou ficar com ódio, se eu vou ter mágoa de todo mundo, ou se eu vou esperar, se eu vou confiar, se eu vou estar com meu coração enraizado nas promessas do Senhor e naquilo que Ele tem para a minha vida, todos os dias.
Todos os dias. A Simone sabe, ela me conhece. Tem dia que eu chego em casa, ela fala, aconteceu alguma coisa? Eu falo, não aconteceu nada, mas eu não quero conversar com ninguém. Porque a batalha no meu coração, na minha mente, aquele dia está a milhão. A milhão. Aí eu falo, Senhor, por quê? Aí daqui a pouco eu entendo, Senhor, se eu estou aqui é porque o Senhor sabe que eu consigo, né? Não existe fardo maior que a gente pode carregar, não é assim? E graças a Deus que eu estou vencendo. Graças a Deus que todos os dias eu escolho a tua presença. Graças a Deus que todos os dias eu escolho permanecer de pé. Até que um dia o Senhor possa descer e falar, eu vim aqui para te abençoar e você estava esperando. Toma aquilo que é teu. Toma aquilo que te foi prometido. Assim como eu oro de vez em quando, Senhor, lembra-te de 2008. Lembra-te da tua promessa lá em 2008. Eu tinha isso guardado até esses dias, mas aí mudamos para lá, muda para cá, muda para lá, muda para cá. Agora que eu estou há mais tempo numa casa, porque eu nunca vi gostar de mudar igual eu, aí acaba as coisas se perdendo no meio do caminho, mas no coração eu lembro de cor e salteado. Se coloque de pé, igreja. Tenta nessa hora entender aquilo que não tem permitido que você crie raízes. Tenta nesta hora entender qual que é a rocha que tem impedido que você crie raízes no Evangelho de Jesus, na presença de Jesus. É a incredulidade, é o medo, é a raiva, é o ódio, é o se fazer de vítima. Nós não somos vítimas não, igreja. Nós estamos onde devemos estar. E nós temos que confiar. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. É promessa. Mas muitas vezes o que falta para a gente é fidelidade. O que falta para a gente é permanecer. O que falta para a gente é acreditar, é confiar e não deixar que aquilo saia, que aquilo mude. Porque um dia a trombeta vai tocar. E aqueles que estiverem enraizados em Cristo com azeite de sobra, serão chamados para a festa das bodas do Cordeiro. Agora aqueles que foram volúveis, aqueles que conquistaram o mundo inteiro, mas perderam a sua alma, a porta estará fechada. A porta estará fechada. Como que nós vamos permanecer? Essa é a pergunta de hoje. Como que eu vou permanecer? Como que eu vou enraizar? Como que eu vou me firmar? E o que tem impedido que isso aconteça? Feche os seus olhos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como que nós vamos permanecer, pastor? Como que nós vamos alcançar? Segundo o poder que opera em cada um de nós. Diga assim comigo: eu tenho um espírito, e esse espírito é o poder de Deus que habita na minha vida, para que eu possa alcançar tudo além daquilo que pedimos ou pensamos, abundantemente, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. O diabo falou assim: deixa eu tirar tudo que ele tem, ele vai te negar. Deus falou: pode ir. Deixa eu tirar a saúde dele, ele vai te negar. Deus falou: pode tirar a saúde dele, mas não o mate. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver vivo e o Espírito estiver aí te dando fôlego de vida,
Ele pode fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, não pela nossa força, mas pelo Espírito dele que habita em nós. Como que nós vamos permanecer, pastor? Nós temos o Espírito de Deus dentro das nossas vidas, nós temos o fôlego de vida dentro das nossas vidas, nós temos algo dentro de nós, que nos mantém de pé, e nos dá a certeza que nós vamos alcançar. Mas por que não alcançamos? Porque existe alguma coisa que está impedindo você de enraizar. O que Paulo falou? Esse texto que eu li aqui é continuidade, viu? É o versículo 19 e 20 do mesmo capítulo. O que ele falou aqui? Vocês têm que estar arraigados, fundados, enraizados em Cristo Jesus. Aí nós vamos alcançar, aí nós vamos vencer, aí nós vamos viver todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? Chubão, encerra aqui para nós, meu irmão. Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Amado Deus e Pai, graças te damos por tua palavra que veio para nos orientar, para dar o norte que precisamos para as nossas vidas.